Olá, este é o programa UFPR TV Especial Eleições 2006. Nós estamos analisando tudo o que está acontecendo nas eleições no Estado e no país. Para comentar esse assunto, nós convidamos a professora Luciana Veiga, ela é professora de Ciência Política do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Paraná. Professora Luciana, vamos falar sobre um assunto que é muito caro aos candidatos e partidos políticos, que virou uma espécie de fetiche nos últimos anos, que são as pesquisas eleitorais. Quando que elas começaram a ter essa dimensão, essa importância nas eleições brasileiras? Na verdade, elas são caras nos dois sentidos, né? No sentido figurado, e no sentido financeiro. Na verdade, você tem, com a volta da democracia, né, você já tem... Você tem dados do IBOP, que tem o IBOP fazendo pesquisas desde o momento anterior à ditadura, né? Você já tem o IBOP trabalhando com pesquisas de opinião e tudo mais, e outros institutos, mas esse talvez o mais antigo e tudo mais. Mas elas ganharam de fato importância, relevância, como a propaganda eleitoral, como todos os artifícios, né, os produtos que dão suporte para a democracia, para o processo democrático, particularmente na volta da democracia, no processo de redemocratização. Então, porque num momento anterior você não tinha eleições tão abertas, a não ser para o legislativo e para algumas cidades, para a prefeitura, né? Mas para o governo do estado, para o Senado também era aberto, mas a eleição presidencial e para o governo do estado, que são as eleições que movimentam mais recursos e tudo mais, elas eram naquele momento proibidas, né? Então você tem, na verdade, todo esse aparato, desde propaganda e pesquisa também, que ganha muito mais força no processo de redemocratização. A gente está falando isso do quê? Está falando no final da década de 80, início da década de 90, né? Agora, a gente fala do processo de redemocratização, mas a primeira eleição em que houve um pouco mais de liberdade foi a eleição para o governo do Estado, logo depois da redemocratização, e houve um problema sério no Rio de Janeiro que acabou sendo um espantalho das pesquisas eleitorais, que foi a eleição do Leonel Brizola. Uhum. Na verdade, o que a gente tem é o seguinte, o Brizola sempre teve um problema grande com essa coisa da pesquisa e de tudo mais. Foi o primeiro caso que se teve, talvez, de que as pesquisas não estivessem dando certo, que as pesquisas estivessem dando errado e tudo mais, em que mostrou uma intenção de voto bem abaixo dele naquele momento, né? Então, eu acho que de lá para cá, vários candidatos têm denunciado isso. Você teve também a do Jânio Quadros também, né? Que teve também, talvez tivesse tido um erro. Recentemente também teve uma da Marta, tá? Então, mais recentemente ainda, se a gente pegar o caso aqui do Rubens Bueno, que agora vem reclamando que ele conseguiu um número muito maior de votos, de fato, do que naquele momento pré-eleitoral. Então, você tem, na verdade, alguns casos, né, de erros de pesquisa, que a pesquisa errou, né? E que aí você que permeia nesse momento o tempo todo aquela coisa, será que a pesquisa errou ou foi má fé, ou foi atitude política? Foi errada. Né? Então tem de fato essa coisa que fica no ar e que acaba de alguma maneira descredenciando a pesquisa, os institutos e tudo mais, né? Então esse é um problema sério, mas aí a gente fica, tanto é que já gerou uma série de CPIs a respeito disso, sobre a divulgação de pesquisa. Agora, na mini-reforma que foi aprovada, questionou-se a possibilidade de divulgar a pesquisa, chegou a ser proibido a divulgação da pesquisa 15 dias antes da eleição, mas acabou voltando atrás e agora a gente vai poder ter aí acesso à pesquisa até no momento a boca de urna parece que é o seguinte, ela só pode ser divulgada depois que terminar. Depois das 17 horas, isso, né? Isso. Então, mas até a véspera você pode ter divulgação de pesquisa e de tudo mais, né? Então, por quê? Porque isso de fato, e daí a queixa de todos esses candidatos que foram preteridos, que se sentiram de alguma maneira preteridos, porque a grande questão é que de fato a pesquisa influencia a decisão do eleitor, né? Então, assim, enquanto você tem todos esses políticos reclamando, se a pesquisa tivesse dado certo, né? Talvez você tivesse tido um sucesso maior, o Brizola chegou a ser eleito, né? Então, mas se você tivesse outros candidatos que não foram eleitos e que dizem isso, que se tivesse dado certo, a gente teria, de repente, conseguido um desempenho melhor. Então, eles têm razão por quê? Porque a possibilidade, quando você tem... Quer ver uma coisa? Um candidato, ele está no páreo quando ele tem 15% da intenção de voto. Se ele não tem 15% da intenção de voto, ele está fora do páreo. Que é o que está acontecendo agora com a Heloísa Helena. Tá? A Heloísa Helena, ela veio no momento anterior à eleição, ela veio crescendo. Quando ela vinha crescendo, as pessoas achavam que ela podia ser uma opção.
Quando começou o programa eleitoral e ela não emplacou, ela parou de crescer, as pessoas deixam de colocar o voto nela e preferem colocar um voto útil. O voto útil no momento, numa eleição que tem 2 turnos, no primeiro turno, é irracional, não faz sentido, porque é por isso que a gente tem 2 turnos, para que você possa, no primeiro momento, você votar em quem que você quer votar, e no segundo momento, então, você colocar o seu voto útil, né? Então, eu voto agora em qual candidato que eu quiser, tendo Imael, ou seja, aquele que eu achar que seja mais interessante e tudo mais, e no segundo turno, então, eu vou para o voto útil se eu quero, se eu tenho ojeriza do Lula ou se eu tenho ojeriza do Geraldo Alckmin, né? Então, mas agora não é esse momento, e acaba que a gente está vendo que as pessoas já estão optando pelo voto útil agora. E qual é a principal fonte de informação para optar pelo voto útil? A principal fonte de informação é o resultado de pesquisa, né? Agora, na cabeça do eleitor, você pesquisa, você estuda pesquisas, como é que funciona isso? Por que o eleitor faz essa opção pelo voto útil no primeiro turno? O eleitor, ele não gosta de apostar, quer dizer, ele quer votar em quem vai ganhar? Isso aí é uma coisa de maluco, porque assim, eu já gastei muito tempo tentando entender este processo, porque na verdade é o seguinte, é como se fosse o futebol, querer apostar e estar junto de quem está ganhando, né? Tem isso. Eu vou participar de uma campanha vencedora e vou vencer. E vou votar nisso para que eu possa vencer. Tem isso. Tem também o seguinte, a percepção de você, aí é um pouco mais racional. Se muita gente está votando no Lula, se muita gente está votando no Geraldo Alckmin, estou dando só um exemplo, tá? E se pouca gente está votando nos demais candidatos, algum motivo deve haver para que as pessoas estejam votando naquele. Então, por exemplo, se o Lula tem a possibilidade de ganhar no primeiro turno, e se muita gente está votando nele, aí o eleitor leva a pensar o seguinte, se ele está tão forte a ponto de ganhar no primeiro turno, deve ter algum motivo. Talvez que escape do meu conhecimento, mas aí, diante da vontade de não se informar mais, entendeu? Ele acaba aceitando aquela como uma informação. Perceba como, de fato, o processo de divulgação de pesquisa, ele influencia a intenção do voto, entendeu? Então, você tem, na verdade, uma série de mecanismos, e às vezes você escuta pessoas dizendo assim, eu queria votar num candidato tal, mas ele está fraco, né? Se ele tivesse forte, eu votaria. Se ele chegasse no segundo turno, eu votaria nele. Mas como esse candidato vai chegar no segundo turno se você não vota nele no primeiro turno? Então, você percebe que isso passa para o eleitor, a vontade de participar de uma eleição vitoriosa é muito grande, né? Agora, o que eu acho importante eu deixar claro aqui é o seguinte, apesar de a gente perceber todos esses problemas da pesquisa de opinião, não é que eu seja a favor da proibição da divulgação. Eu acho que é uma informação a mais que o eleitor precisa ter, né? Quanto mais informação eu acho melhor, e eu acho que é uma informação que ele tem que ter. Agora, ele tem que ter consciência para trabalhar bem essa informação, né? Não é tirando a informação que você vai aumentar a conscientização do eleitor. Agora, na prática, então, isso significa que nas nossas eleições nós vamos ter sempre no máximo 2 ou 3 no máximo, candidatos fortes, porque a tendência é sempre que os mais fortes se fortaleçam mais e os candidatos mais fracos se tornem nanicos. Uhum. Psicologicamente, falando de psicologia de massas, é assim que vai funcionar daqui por diante? A gente não precisa nem pensar só em psicologia de massa, não. A gente pode pensar também em pragmatismo de recursos, tá? Por quê? Porque a gente tem que pensar também o seguinte, se você já tem uma eleição mais ou menos polarizada, na melhor das hipóteses polarizada, que a gente pensar na eleição do Estado e na eleição presidencial, você também, para você fazer campanha, a gente tem que lembrar, fazer campanha precisa de recurso, né? Então, não é só a massa que pensa, eu só vou apostar em um dos dois. Também os financiadores de campanha, tá? Pensam, eu vou apostar em um dos dois. Não pensem, eles não financiam aqueles que estão lá atrás. Então, com isso, tanto da psicologia da massa, que pensa nesse pragmatismo, quanto os financiadores de campanha, que também são pragmáticos, ou seja, é aquela coisa o rio corre para o mar, né? Os 2 que estão na frente, ou no máximo os 3 que estão na frente, vão ter muito mais recurso, muito mais chance de crescer na opinião pública do que os demais. Porque se você não tem 15%, você não está no páreo. Se você não está no páreo, você não consegue recurso, você não consegue a atenção do eleitorado. Então, é muito complicado. Você falou que não tem 15%, então a gente poderia descartar o Rubens Bueno aqui no Paraná, ou ele pode se tornar, ele é uma incógnita e pode se tornar uma surpresa, como aconteceu nas outras eleições? Há 2 semanas das eleições,
se não acontecer nada que mude muito o quadro, uma coisa muito diferente, a gente pode descartar. Eu acho que é muito difícil de acontecer, de ele ter a possibilidade de crescer tanto. Agora, a não ser que aconteça algo de fato que possa mudar esse cenário eleitoral, que possa fazer com que o Requião perca muitos votos, que possa fazer com que o Osmar Dias perca muitos votos e que ele sobressaia. Mas é preciso que algo novo aconteça, que o eleitor tenha acesso a uma informação que ele não tinha antes e que dê um peso muito grande a essa informação. A continuar do jeito que está, é muito pouco provável que ele cresça e de fato chegue em primeiro lugar. Assim como a gente tem no caso da candidatura presidencial da Heloísa Helena, né? Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o FPR TV especial falando sobre as eleições de 2006. É só um instante. A comunicação é extremamente importante para aproximar comunidades. O CELIM, Centro de Línguas e Interculturalidade da UFPR, procura levar seus alunos a perceberem como se realiza a integração entre diferentes culturas em uma mesma sociedade, promovendo assim a troca de valores e informações culturais. Através da arte, da música, da literatura, das tradições e costumes, eles conhecem o modo de ser de diferentes países. Ligado ao setor de ciências humanas e aos departamentos que compõem o curso de letras, o CELIM oferece cursos em 22 idiomas. Eles ensinam aquela comunicação cotidiana e também aquela compreensão de textos e fazem muito destaque ao valor de aprender ambas coisas. Ao oportunizar o uso didático-pedagógico de novas tecnologias no ensino-aprendizagem, produzindo pesquisa e conhecimento na área de ensino de línguas, o CELIM funciona como uma escola de aplicação, na qual diversos alunos do curso de letras da UFPR fazem estágios e adquirem experiência para atuar em sua futura profissão em outras instituições. O que é bom do CELIM é que você tem uma oportunidade para trabalhar e que você, por trás, existem pessoas com você te auxiliando e fazendo com que você acredite no que você aprendeu e que você possa desenvolver técnicas para dar aula, né, técnicas didático-pedagógicas e, além disso, continuar estudando. É neste ambiente que surge a troca de informações, a possibilidade de ir além da sala de aula, num microcosmo que reproduz nossa sociedade multicultural. Buscando atender tanto a comunidade universitária quanto ao público externo da UFPR e também a programas sociais como o Programa Formare de Educação Profissional, o CELIM oferece bolsas de estudo integrais e parciais para todas as suas turmas. O CELIM é, portanto, uma unidade da UFPR voltada tanto para o aprimoramento profissional dos que nele atuam, quanto para o atendimento da comunidade de uma maneira geral. Mais informações no site www.humanas.ufpr.br/CELIM. Voltamos com o FPR TV especial Eleições 2006. Professora Luciana Veiga, professora de Ciência Política do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Paraná. Estamos falando sobre pesquisa e o que é exatamente a margem de erro? É possível confiar em pesquisas que têm margens de erro tão elevadas? O que é a margem de erro? Na verdade, porque a gente trabalha, quando a gente faz a pesquisa, a gente trabalha com uma amostra. A gente não trabalha com o universo inteiro, tá? Então, o seguinte, a gente vai fazer uma pesquisa aqui no Paraná e a gente vai fazer, então, uma amostra de 800 entrevistas, tá? Então, nós vamos entrevistar apenas 800 pessoas no estado do Paraná. Nós não estamos entrevistando o universo, que é a população, tá? Quando você faz esse processo da amostra, de construção da amostra, que você seleciona essas 800 pessoas que vão responder o questionário, tá? Você tem uma sequência, desde a seleção da amostra até a aplicação do questionário propriamente dito, você tem uma série de problemas, pequenos problemas que podem acontecer. Tá? O erro da amostra, essa margem de erro que a gente fala, é o seguinte: é a possibilidade de acontecer algum erro.
Então, assim, se de repente o entrevistador pegou a pessoa errada, tá? Ele tem até ele site com as indicações direitinho que ele tem que pegar, que depois são conferidas, mas de repente em determinado momento ele pegou uma pessoa errada, que pode acontecer, ou a pessoa falou mentira ao falar a resposta, a questionário dele, ele falou mentira. Ou seja, são pequenos... Isso no que diz respeito ao perfil do entrevistado. Isso, são pequenos, ou mesmo na hora de responder o questionário, são pequenos probleminhas que existem uma série de problemas que podem acontecer numa pesquisa, desde a elaboração da amostra até a aplicação do questionário. Então, essa série de probleminhas estão todas embutidas nisso que a gente chama da margem de erro. Tá? Então, quando a gente diz, olha, que a margem de erro é de 2% para baixo ou de 2% para cima, quer dizer o seguinte, que todos esses problemas que eu disse que podem acontecer, eles podem ser inseridos aqui, nesse problema, na medida que a gente não entrevistou todo mundo, entrevistou apenas aquela amostra. Essa margem de erro se houve algum problema na amostra, tá? Se houve algum problema na aplicação, esse problema está inserido nesse que a gente chama margem de erro. É essa a ideia da margem de erro. Tá? Agora, quando a margem de erro é grande, você pode ter margem de erro de 2%, você pode ter margem de erro de 4%. A margem de erro varia de acordo com o tamanho da amostra. Quanto maior a amostra, menor é a margem de erro. Quanto menor a amostra, maior é a margem de erro. Então, se você tem, por exemplo, uma margem de erro de 4%, isso quer dizer o seguinte, que ela pode ser, aquele número pode ser 4% para baixo ou 4% para cima. E uma variação enorme, 8%. Né? Então, assim, é uma coisa muito grande. É muito mais fácil de você acreditar e de você trabalhar quando a margem de erro é pequena. Margem de erro 2 é uma margem de erro boa. Por quê? Pode ser 2 a menos e 2 a mais. Entendeu? Então, fica muito mais concreto a sua análise, a sua percepção do quadro quando você tem uma margem de erro pequena. Mas a margem de erro grande, ela também mostra para você ela é muito clara ao falar para você, só que é mais difícil da gente analisar. Por quê? Porque uma coisa que pode variar 8 pontos é uma margem de erro muito grande. Agora, por que não raro existem casos de margens de erro pequenas que apresentam um resultado diferente quando as urnas são apuradas? Hoje a gente não diz mais abertas, né? Quando as urnas são apuradas. Olha, isso é o seguinte, primeiro há uma tendência de, na boca de urna, tudo se ajustar, né? A gente percebe assim que às vezes tem os institutos que vêm, daqui a pouco na boca de urna tudo se ajusta. E o maior esforço dos institutos, na hora em que sai o resultado eleitoral, é justificar aqueles problemas em que o resultado eleitoral não bate exatamente com o que ele havia dito antes, né? Então, as explicações, em geral, são pontuais. Não existe uma explicação que dê conta de todas as situações, tá? Então, até porque as explicações sempre acontecem no momento posterior à eleição. Aí eles sempre buscam, dentro da eleição, uma explicação. Tá? Então, por exemplo, a gente estava imaginando no caso, por exemplo, da última eleição para prefeito, né, que teve muita aquela coisa, vai cair num feriado, a classe média vai descer ou a classe média não vai descer. Se o resultado da eleição para prefeito de Curitiba tivesse dado muito diferente do que dava na intenção de voto, eu estou certa que o feriadão ia ser utilizado para explicar a diferença de votos naquele momento, entendeu? Ou seja, as explicações, quase sempre, se você pegar e acompanhar dos institutos, as explicações quase sempre são muito do momento, tá? Que estão naquele momento ali que podem explicar. Porque a verdade é que se a pesquisa ela é bem feita e ela vem sendo monitorada num intervalo pequeno de tempo, tá? Ou seja, se você faz ela semanalmente e tudo mais, o certo é que ela dê certo, que ela se aproxime bastante do resultado das eleições, tá? Se não se aproximou, se ela não aproximou, de alguma maneira ela errou. A gente até brinca o seguinte, que a pesquisa eleitoral, ela tem um problema que nenhuma outra pesquisa tem, porque a pesquisa eleitoral é a única pesquisa de opinião que você pode bater o resultado depois, que você pode conferir o resultado depois. As outras pesquisas você não pode, tá? Então, na verdade, esse é o grande problema de quem faz pesquisa de opinião, porque ele sabe que ele vai ser analisado depois e se errou, aí vão vir justificativas pontuais, mas não existe uma justificativa padrão. Agora, qual é a importância dentro desse universo dos pesquisados, dos formadores de opinião? Recentemente eu vi uma matéria sobre uma pesquisa que foi feita pelo Datafolha, mostrando que houve uma inversão nos formadores de opinião no que diz respeito à eleição para a presidência da República. O Geraldo Alckmin, que vinha perdendo, ele
voltou a ganhar os formadores de opinião por uma margem bastante larga. Quer dizer, os formadores de opinião são capazes de reverter uma pesquisa? Uma tendência? Olha só, mas aí você está querendo falar enquanto, o formador de opinião enquanto entrevistado? Enquanto entrevistado. Não, aí não, porque o que acontece é o seguinte, assim como acontece na hora do voto, na hora da decisão do voto, na hora em que tanto o voto do formador de opinião quanto o voto da pessoa mais sem argumento, sem conhecimento, vale 1 ponto, o voto dos dois, cada voto vale 1 ponto. Na hora que você vai também na entrevista para pesquisa de opinião, também vale 1. Acho que eu me expressei mal. Na verdade, assim, a questão é a seguinte... Foi detectado que existe uma mudança nos formadores de opinião. A opinião deles é capaz de influenciar os eleitores ao seu redor ao longo desse período da eleição? Olha só, essa é outra discussão também que está se tendo muito nessa eleição de agora. Nessa eleição, as pessoas estão muito assim, como se elas estivessem vendo uma coisa que nunca aconteceu antes. Por quê? Porque se você tem, isso aconteceu claramente na eleição do Collor, tá? E você foi mais claro na eleição do Collor, mas há uma tendência nas eleições de maneira geral do seguinte: primeiro conquista-se a classe média. Depois que você conquista a classe média, você então conquista as classes menos favorecidas. Como se as classes menos favorecidas ficassem ao lado da classe média e estivessem vulneráveis à sua intenção de voto. Esperando a decisão da classe média. Isso aconteceu, no caso da eleição do Collor, isso aconteceu assim, se você pegar a curva de intenção de voto, é impressionante. Porque você tem o quê? O Collor se apresentou, a classe média apostou nele, e aí você vê claramente a intenção de voto subindo na classe média. Aí depois de algum tempo que ele começa a subir na classe baixa. E aí no final da campanha, quando a classe média começa a tirar o apoio ao Collor, entendeu? Aí essa já estava em cima, a classe baixa não tira o apoio ao Collor, continua com ele e ele acaba se elegendo e tudo mais. Mas, se você pegar o Lula também, a intenção de voto em Lula começou muito por a sociedade organizada, né, porque foi um partido que nasceu da base, e também por uma classe média, né, e depois que ela atingiu, de fato, toda a massa e tudo mais. Então, isso é uma tendência que a gente vinha vendo e que nessa eleição ela não se confirmou. Nessa eleição a gente tem um voto de classe muito definido. Se você pegar, é muito interessante, se você ver, é claro, até 5 salários mínimos o Lula ganha. Depois de 5 salários mínimos, a curva se inverte e aí o Lula deixa de ganhar. Tá? Então, não aconteceu isso do que se esperava, né? Então, assim, de fato, até o presente momento... O efeito da pedra no lago que vai emitindo ondas. Até o presente momento, a gente tem, de fato, uma classe mais baixa totalmente autônoma da intenção de voto da classe média, e inclusive acho até o seguinte, eu acho que o fato da classe média estar votando diferente até reforça a identidade da classe mais baixa. Então, eu acho que a gente tem aí um processo de retroalimentação desse voto de classe, né? Muito bem, por hoje o programa Eleições 2006 fica por aqui. Agradeço muito a presença da professora Luciana Veiga. Se você tem críticas, comentários, sugestões, escreva para a gente. O nosso e-mail é ufprtv@ufpr.br. Agradeço muito a sua audiência e até a nossa próxima edição. Até lá.